Para se alcançar um bom condicionamento físico é necessário muito esforço e muito trabalho. E no que tange a vida espiritual? As boas obras e o meu esforço também contribuem na minha salvação? Ou eu sou salvo apenas pela graça? Bom, no estudo de hoje nós responderemos a essa e outras perguntas. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia em Casa, esse encontro semanal de estudo da Bíblia, onde estamos aprendendo temas importantes da Palavra de Deus e de como eles se relacionam com a nossa vida. Se você está ligadinho aqui com a gente, já sabe que passamos por alguns temas e na última semana nós falamos sobre a origem do mal e de como ele entrou na Terra. No vídeo de hoje nós iremos aprender como Deus soluciona o problema do pecado ou a proposta divina para a solução do pecado na vida humana. E o tema de hoje é sobre salvação. E nós temos um hábito aqui no Bíblia em Casa, você sabe qual é? Sempre que formos estudar o livro de Deus, pedimos direcionamento a ele. Então eu te convido a fechar seus olhos e fazer essa oração comigo. Ó Pai, que grata oportunidade de estar aqui mais uma vez, Senhor Deus, em torno da Tua Palavra com meu irmão. Senhor Deus, sabe, aprendendo mais de Ti, aprendendo cada vez mais a Tua vontade para todos nós. Senhor Deus, ilumina-nos a nossa mente para que entendamos, Senhor Deus, o que for explicado aqui hoje. É o que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o pecado tornou-se uma realidade humana. Nós vamos começar a ler um texto muito interessante que fala sobre a realidade humana desde o nascimento. E está no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. E diz assim: Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. A palavra de Deus afirma que todos nós nascemos em pecado. E esse nascer em pecado significa a natureza pecaminosa, a tendência para o mal que tem em cada ser humano. Um outro texto que eu queria ler com você está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. E diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a lei natural que passou a existir depois que o pecado entrou no mundo. Você entende agora o que Deus disse para Adão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal que ele colocou no meio do jardim? No dia em que você comer desse fruto, irá morrer. Deus disse: olha, se você comer desse fruto desobedecendo a minha ordem, você vai morrer. E o que é o pecado? Não é a desobediência? Pois bem, Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto e morreram. A morte veio instantaneamente? A espiritual, sim. A física demorou um tempo. E é nesse ponto que eu queria chegar. Quando nós estamos em pecado, nós estamos mortos espiritualmente. Então a situação de toda a humanidade é essa. Nós nascemos em pecado e o nosso merecimento é a morte, por mais chocante que isso possa ser. Mas Deus, e nós na semana passada estudamos de que Ele é onisciente, previu toda essa situação. E sendo a morte a consequência final do pecado, veremos como essa situação foi corrigida por Deus. Ainda no livro de Romanos, vai para o capítulo 5, versículo 12. Paulo faz um paralelo de Adão, que foi o primeiro homem a pecar. E diz assim: Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Deixa eu fazer uma correção aqui. Há ensinamentos por aí que dizem que nós somos culpados pelo pecado de Adão. Porém, a Bíblia não ensina assim. Nós não somos culpados pelo pecado de Adão, mas sim culpados dos nossos próprios pecados. Então a Bíblia não aprova essa ideia de que nós temos participação no pecado de Adão. Nós merecemos a morte porque nós pecamos. Em algum momento da vida, nós escolhemos pecar. Todos pecam. As consequências do pecado de Adão dizem respeito à raça humana e todas as coisas criadas. Deus, sendo onisciente, não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão. E após a desobediência, Adão e Eva tiveram que ser expulsos do jardim do Éden. E por que isso aconteceu? Porque além da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia também a árvore da vida. Quem comesse do fruto dessa árvore viveria eternamente. E caso Adão e Eva o fizessem, viveriam eternamente pecadores. Deus os expulsou não porque queria que eles ficassem longe.
De fato, Deus foi atrás do homem. Sempre é Deus que está indo em busca do homem. E mesmo sendo expulsos para que não fossem eternamente pecadores, havia um plano estabelecido. E nós entendemos isso quando lemos Romanos, capítulo 5, versículo 8. E diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, longe estávamos de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que nossos pecados eles fazem a separação entre nós e Deus. Eles criam um abismo. E Deus, na sua infinita sabedoria, já havia idealizado um plano para voltar aos seus braços de amor. Agora, na sua opinião, como você acha que Deus lida com uma pessoa que nasce em condições difíceis, seja ela familiar ou social, e que não tem acesso a todas as informações que outras pessoas têm sobre a Bíblia? Como Deus lida com essas questões? Pois no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, nos ajuda a entender essa questão. E veja só. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Com essa declaração, a aplicação da justiça de Deus é perfeita, pois se uma pessoa não tem acesso à informação bíblica, ela não será julgada por essas informações. Porém, todo ser humano, quando nasce, Deus começa a trabalhar com ele no sentido de salvá-lo. Haverão pessoas que terão acesso a muitas informações, como nós aqui, que estamos tendo o privilégio de passarmos um tempo estudando a Bíblia. Porém, há também pessoas que neste momento não estão tendo a mesma oportunidade. O julgamento para a salvação será quanto ao conhecimento que todos nós temos, quer seja da Bíblia, quer seja das coisas criadas, das impressões em nossa mente e que são dadas pelo Espírito Santo. Hoje em dia, o que é preciso para ser salvo? Leia comigo o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo está dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu preciso crer, é uma necessidade. Se eu quero ser salvo e não creio, é impossível a minha salvação. Eu tenho que acreditar nisso. E isso não vem de nós, é um presente de Deus, que é a graça. Leia comigo o próximo verso. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas obras, porque se nós fôssemos salvos por algo que nós praticamos, nós teríamos do que nos gloriar. A meritocracia reinaria, uns fazendo mais, outros fazendo menos. Um texto que exemplifica bem essa questão da meritocracia está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9, onde Jesus propõe uma parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Ainda em Lucas, no capítulo 23, dos versos 41 a 43, um outro episódio me chama a atenção. Quando, no momento da crucificação junto a Jesus, haviam 2 ladrões, e um deles começou a dizer assim: E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E a partir desse texto eu faço uma pergunta a você. Quantos mandamentos esse ladrão guardou? Quantas vezes ele jejuava por semana? Será que alguma vez na vida dele ele devolveu o dízimo? Ou será que ele saiu em algum dia da semana para praticar boas obras? Talvez nunca. Um homem que viveu sua vida na marginalidade. Mas porque na última hora Jesus disse: você está salvo. É porque salvação não é pelas obras, é pela graça. Isso é graça. Mas eu preciso fazer um acréscimo aqui. Porque salvação é pela graça, eu posso levar uma vida de desobediência? Eu posso fazer na minha vida o que eu quero? Eu posso desrespeitar os princípios da palavra de Deus? É claro que não. Deus não salva ninguém para a desobediência. Nós somos salvos para a obediência. Então, aonde se encaixa o plano da salvação na obediência? Entenda, só consegue obedecer a Deus aquele que já foi salvo. Quando eu sou salvo pela graça, os meus atos naturais são de obediência. Nós passamos a guardar e respeitar os princípios da palavra, porque nós fomos salvos. Então, meus amigos, entendo que quando a salvação chega na minha vida, eu passo a ser uma pessoa diferente.
eu não traio mais a minha esposa, eu não minto, eu não cometo mais fraudes, eu respeito as leis divinas e as leis do meu país. E esses atos não é para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. Essa é a grande diferença de salvação pela graça e justiça por obras. Entenda que eu não estou condenando de maneira nenhuma as boas obras, mas o que eu quero enfatizar aqui é que elas não têm que ser um caminho para a salvação, mas sim um fruto da salvação. Chegamos ao final de mais um estudo para a glória de Deus e te vejo na próxima semana. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sino das notificações e compartilhe esse conteúdo para espalhar para mais gente, tá ok? Meu nome é João Sena e não se esqueça, Jesus te ama.